Americano de Governo e Saúde. Ele declarou que apoia a ação pelo direito de aborto legal de fetos com microcefalia, ação que deve ser levada ao Supremo nas próximas semanas. Ministro, um prazer falar com o senhor. Obrigado por conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Minha primeira questão é o seguinte, ministro. Desde 2012 é permitido no Brasil o aborto para casos de neném sem cérebro, anencéfalos, né? E agora existe essa ação pedindo que isso também se expanda para os casos de microcefalia. Mas são casos, ao meu ver, bastante diversos, né? O neném anencéfalo tem uma incompatibilidade com a vida. O da microcefalia pode desenvolver para uma criança que anda, que fala, que brinca, que se diverte. O que o senhor acha, ministro, que essa ação, né, que para muitos é considerada extrema, é necessária nesse caso da microcefalia? Bom, Maria, eu acho que esse tema ele deve ser tratado com seriedade e delicadeza, considerando as paixões que o tema sempre levanta, né? Eu vejo que hoje recai sobre os ombros das mulheres brasileiras, grávidas ou que desejam engravidar, um peso dramático. E por quê? Porque nem a ciência, nem os governos têm todas as respostas sobre essa doença, que potencialmente pode causar danos irreparáveis. Nem a ciência, nem os governos podem dar todas as respostas às mulheres que hoje estão grávidas ou que desejam engravidar. Disso que nós, na verdade, não estamos mais chamando de microcefalia, mas de síndrome da zika congênita. Esse vírus sofreu uma mutação, não se sabe exatamente em que momento, e hoje apresenta um comportamento bastante distante daquela doença benigna que foi descoberta nos anos 40 na África. Luiz Fernando... Os bebês que sobreviverem a esse processo terão em graus variados epilepsia grave, retardo mental, problemas oculares, auditivos, motores. Não há cura, o custo afetivo, social e econômico é brutal. E o país não tem condições, eu afirmo isso, de garantir uma atenção integral à quantidade de mães e bebês que vão ser afetados por essa situação. Então, essa situação conjuntural nos remete a uma situação estrutural, que é a luta histórica das mulheres brasileiras em relação ao direito à interrupção voluntária da gravidez, luta a qual eu me alio. O Drauzio Varela, semana passada, levantou um véu sobre uma questão que é o cinismo que reina no país. Não é verdade que o aborto seja proibido no Brasil. Ele é largamente realizado todos os dias. Ele é proibido para as mulheres pobres e que não têm acesso ao aborto em condições seguras, né? Vamos aos números: 1 milhão de abortos clandestinos todo ano. A cada 2 dias morre uma mulher por um abortamento inseguro. 1 em cada 4 mulheres até os 40 anos realizou um aborto durante sua vida reprodutiva. Ou seja, eu diria, radicalizando um pouco, que as mulheres são prisioneiras de leis redigidas e aprovadas por homens. Então, o que eu advogo nesse momento são 4 medidas, para ser bem objetivo e sintético, né? Primeiro, nessas localidades onde está acontecendo um número maior de casos, onde a infestação, a presença do Aedes e do vírus está presente, acesso e respeito aos métodos anticoncepcionais. Claro. Deve ser dada a mesma ênfase no combate ao vetor e também em relação ao acesso aos métodos. Segundo, o desenvolvimento de um teste rápido, diagnóstico, rápido e preciso, que nós não temos ainda hoje. A maior parte do diagnóstico é um diagnóstico presuntivo clínico. Terceiro, o direito da mulher, que assim desejar, optar pela interrupção da gravidez. E, por fim, para as mulheres que decidirem levar até o fim a gravidez, que lhe seja garantido um cuidado integral durante o pré-natal e depois a mãe e o bebê após o nascimento. O Luiz Fernando tem uma pergunta. O Luiz Fernando tem uma pergunta, Tribunal. Ministro, eu sou completamente alinhado com as questões do aborto como questão de saúde pública. O que me preocupa, por exemplo, com relação à microcefalia ou a síndrome congênita de infecção pelo vírus Zika, é talvez essa situação ser detectada muito tarde. A gente, inclusive, tem implicações que vão gerar outras implicações sociais, mesmo se o aborto puder ser feito. Muitas vezes viu o caso, por exemplo, do exemplar publicado no New England semana passada, onde o diagnóstico foi firmado às 29 semanas. Nem aborto mais é, legalmente falando. Nós estamos falando já de uma cesárea, né? Porque passou das 24 semanas, o tempo técnico já começa a não ser mais aborto. E a fronteira para a gente ter um diagnóstico ultrassonográfico mais eficiente, a janela fica muito apertada. Porque muitas vezes os primeiros exames não são definidos,
porque é um exame mais grosseiro em termos de imagem, pela idade do feto, e quando você vai ter o diagnóstico, vai estar muito perto, ou talvez até na fronteira do aborto para microcesárea. Isso está contemplado no projeto? Essa é a minha grande preocupação, porque isso tem implicações legais na autorização, mas, por exemplo, leva implicações legais no Brasil, uma coisa que eu acho mais dramática. Uma mulher que, mesmo que ela perca um neném depois das 24 semanas, por exemplo, ela não pode mais trabalhar. Ela é obrigada a trair licença maternidade. O Brasil faz uma crueldade com as mães que perdem seus filhos no meio da gravidez em diante. E uma coisa que não se discute, quer dizer, me preocupa um pouco ainda adicionar um outro componente, que é o diagnóstico, infelizmente, na síndrome congênita do Zika, já no meio, ou seja, muito próximo, a janela de oportunidade talvez seja muito pequena. O que você acha disso? Eu acho que esse tema que você levantou é de extrema relevância, né? Ninguém está propondo aqui uma banalização da interrupção da gravidez, né? Tem gente aí falando em eugenia. Olha, eugenia é política de Estado, nós estamos longe disso. Aliás, eu diria que eugenia já se pratica hoje com as mulheres pobres, né? Por essas leis absurdas que impedem as mulheres de terem acesso à contracepção e à interrupção quando elas sim o desejam. Vamos colocar nos seguintes termos. Primeiro ponto, nós precisamos orientar as mulheres hoje. Qual é a questão central? Acesso aos métodos anticoncepcionais. Quer uma orientação? Não engravide nos próximos 6 meses, é a minha posição. Segundo ponto, precisamos ter rapidamente, não estamos longe disso, eu diria que muito proximamente teremos um exame diagnóstico que vai permitir a qualquer momento dizer se aquela pessoa teve contato com o vírus ou não, o que vai resolver muita coisa. Vamos ter dados mais fidedignos, as pessoas vão poder saber se entraram em contato com aquele vírus ou não. E terceiro, e aí é uma questão do direito, a meu ver, individual e inalienável da mulher. Se ela, considerando todo esse contexto de sofrimento, de dúvida, de angústia, e a hipótese de vir ou a perder o bebê ou a ter uma criança com sérios problemas no seu desenvolvimento, decidir pela interrupção. Então eu saio da conjuntura da questão do Zika especificamente e estou me remetindo a uma outra dimensão que é que hoje o Brasil está ao lado dos países mais atrasados do mundo em relação a essa legislação. Agora, o senhor falou aí em hipótese. O que me preocupa é o seguinte, né? Hoje em dia, a microcefalia, de repente, virou o assunto do momento. E já existem outros casos causados por outros vírus no Brasil, aos montes de microcefalia. E, de repente, agora eu percebo as mulheres muito tensas com relação à gravidade do quadro de microcefalia. E na semana passada, nós conversamos aqui até com uma jornalista que tem microcefalia de 20 e poucos anos, tem um blog, faz um serviço belíssimo sobre isso. Então eu tenho um pouco de medo justamente desse pânico, dessa autorização do aborto e de repente, como ela disse, essa jovem, que esse microcefalia é uma caixinha de surpresas, um caso que pode ser brando, pode ser tratado como mais grave ou não, isso não é possível, não tem essa confusão. E completando a pergunta da Maria, ministra, aqui é Renato Galeno falando agora, pelo que eu posso perceber, talvez a ideia seja, devido ao fato de estarmos numa crise que nunca tivemos em relação à possibilidade de uma ligação entre o vírus que se alastra e uma doença grave como a microcefalia, e pegando o que o Luiz Fernando falou, a dificuldade de se fazer no feto ainda muito jovem uma análise se ele tem microcefalia ou não, ou então, nessa possibilidade, discutamos o aborto em geral, como saúde pública. É o meu ponto. É exatamente, você tocou no ponto central. Na minha visão, essa questão, e a Maria colocou um contexto que é natural, é uma coisa nova, né? Um vírus que tinha aparecido nos anos 40 e sumiu, de repente reaparece, devastando vidas e criando problemas de saúde pública incríveis. Não é à toa que a diretora da Organização Mundial da Saúde determinou um alerta sanitário global, mundial sobre isso. Então, é natural diante do desconhecido e segurança. Então, acho que é muito importante que nós todos, eu dou os parabéns à Maria por estar colocando o tema aqui, não é? Nesse momento, informação, né, de fontes confiáveis, tem muita coisa maluca rodando na internet, de que o que está causando isso é vacina vencida, mentira, o que está causando isso é um largicida, mentira. Ou seja, nós estamos cada vez mais próximos, sim, de ter a comprovação científica de que há sim uma relação entre a síndrome do Zika congênito e o vírus Zika. Então, o que nós estamos colocando aqui é que isso nos abre uma janela de oportunidade para recolocar em debate a questão do aborto como problema de saúde pública. Essa é a minha posição.
José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, obrigadíssimo aí pela sua participação aqui no Estúdio I, por ceder aí o seu tempo para conversar com a gente, que a gente sabe que essa história está só começando, né? Como o senhor era ministro, você já defendia um debate mais amplo sobre aborto em geral. Então vamos ver se a sociedade finalmente resolve discutir isso com a seriedade que esse assunto merece. Muito obrigada, viu, pela sua participação.